E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E depois de toda essa treta aí, depois de ir ver toda a Primeira Guerra, a gente vai entrar ali numa ordem mais rápida das coisas. A gente vai falar sobre alguns séculos, alguns anos, séculos não, sobre alguns anos importantes depois do fim da guerra. E aí sim a gente vai alavancar aí para começar o século 2 daqui, acho que tem mais 3 episódios, esses e mais 2 eu acho. Então, fiquem com o vídeo, esperem que vocês gostem, se inscrevam no canal e façam aquelas coisas de sempre que todo youtuber pede. Vamos lá. Com o fim da Primeira Guerra, Matsu Kiriko se torna o daimyo da família Matsu. A família Chosuro, depois de muito tempo, finalmente é fundada, homenageando a Trovão, que conseguiu sobreviver, mas que, aparentemente, para eles teria morrido pouco tempo depois. Como Chosuro tinha fingido a sua morte, ela decidiu vigiar Bayushi de perto para mantê-lo protegido, então se disfarçou de um homem e se batizou de Soshi. Com esse nome ela fez diversas coisas. A primeira foi se tornar próxima o suficiente de Bayushi para fundar a sua própria nova família, a família Soshi, que utilizava poderes mais ligados à escuridão enganosa. Também estabeleceu uma rede de espionagem gigantesca para o clã Escorpião, assim como construiu uma fortaleza secreta protegida pela magia das sombras. Por fim, desenvolveu um novo estilo de magia, chamada de Shinobi, e, junto a isso, também criou as Marcas das Sombras, algum tipo de poder especial que poderia ser colocado nas pessoas. Século 1, ano 43. Clã Caranguejo. Hiruma, Kaiu e Kuni juntos batalham com um dos Onis de Fuleng que não havia morrido durante a Primeira Guerra. Seu nome era Hatsusuru. Hida concede a esses homens, que já tinham sido importantes para ele durante a guerra, mas foram ainda mais importantes exterminando essas criaturas remanescentes, como sendo as famílias de seu clã. E finalmente é estabelecido de uma vez por todas o que o Hida queria. Hida, por mais que houvesse um motivo para criar um clã que seria proteger as terras do sul, ele não tinha nenhuma ameaça na época. Mas depois da criação das Terras Sombrias e de toda a Primeira Guerra, ele finalmente funda o seu clã Caranguejo e começa a fazer com que o objetivo deles sejam proteger a Rokugan das Terras Sombrias, e assim eles nomeiam a família Kuni, Kaiu e Hiruma. Não é explicado muito bem, pelo menos eu não consegui dados de saber por que o nome Caranguejo foi escolhido, mas possivelmente vem de algum significado sobre a casca de um caranguejo que é forte. Então seria mais uma questão de que eles são a casca que protegerá Rokugan das Terras Sombrias. Mas essa é uma interpretação minha. Ainda no ano de 43, a alma de Shiba. Shiba tinha deixado sua alma em sua espada quando morreu, e essa espada ficou com uma energia mágica. Ela poderia ir até a próxima pessoa que Shiba escolheria como o seu sucessor para continuar o legado do clã Fênix como o seu novo campeão. Shiba Tetsukaze, filho de Shiba, foi escolhido. Falando um pouco sobre o filho de Shiba, ele nasceu um pouco depois do casamento de Shiba, que foi feito pouco depois do casamento de Kakita e Doji. Quando Hida e Doji ficaram procurando uma mulher para Shiba, e ele falou diversas características que seriam difíceis de ser encontradas em uma mulher, mas como um passe de mágica, pouco depois dele ter falado isso para os irmãos dele, ele encontrou uma pessoa que tinha exatamente essas características. Porém, tem um pequeno problema. Depois de um tempo, ele descobriu que ela não era humana. Ela, na verdade, era uma ninjyo, uma das raças antigas. Eles se apaixonaram e se casaram, e ela deixou as suas terras. O nome da esposa de Shiba era Samaru. Shiba também aproveitou para dominar o corpo do seu filho por um tempo, para ir até o seu irmão Akodo, passar-lhes um dos outros conhecimentos de Shinsei, que se chamava o Caminho do Homem. Ele deu todo esse conhecimento para Akodo e deixou com que ele utilizasse da melhor forma que achasse no momento certo. Esse era um conhecimento espiritual que foi capaz de fundar a Ordem Henshin. Século 1,
ano 44. O fim da raça Kitsu. Uma correção que eu tenho para fazer, que eu tinha dito que a família Kitsu tinha sido fundada no ano de 33, mas não foi o caso. Naquela época, apenas os Kitsus se aliaram ao clã Leão, mas uma família em si não foi fundada. Foi apenas no ano de 44 que finalmente ela foi fundada, quando o último daqueles Kitsus morreu. E outra coisa é que os Kitsus que haviam se transformado, durante esse tempo que ficaram no clã Leão, eles se casaram com as filhas de Akoda. Ainda ao mesmo ano, Konishiko. Quando sua filha Doji Konishiko se perdeu para as Terras Sombrias no dia do trovão, Doji teve um sonho. Um sonho de que ela ainda estava viva, mas que estava sofrendo. Hayako, um dos filhos de Doji, depois de ouvir sobre esse sonho, decidiu então partir para as Terras Sombrias para encontrar a sua irmã. Século I, ano 45. Grande convocação, Mia e Gokun. A primeira grande convocação é realizada, que é nada mais nada menos do que monges de todos os lados se reunindo para discutir sobre assuntos espirituais, assuntos filosóficos e outras coisas de Rokugan. A primeira convocação em si teve um foco de decodificar e desvendar algumas das sabedorias que Shinsei tinha deixado para trás, para que eles pudessem usar isso para tornar Rokugan um lugar melhor. Apenas nesse ano, já depois de um bom tempo que a guerra terminou, Hantei, que ainda estava muito ferido pelos golpes que tinham recebido durante a guerra, decidiu enviar uma garota chamada Mia para espalhar a notícia por todos os cantos do Império que a guerra tinha terminado e que Fu Leng tinha sido derrotado. O filho de Iji, Gokun, vai até o clã Caranguejo e decide ajudar em um novo ataque contra as Terras Sombrias, pois eles não queriam a expansão das Terras Sombrias, então esses ataques deveriam ser feitos sempre que possível. E mesmo com a derrota de Fu Leng, criaturas ainda nasciam naquele lugar. Então, Gokun, para provar para o seu pai que era uma pessoa digna, que era uma pessoa forte, decide ir para a batalha. Mas Iji recebe uma notícia pouco tempo depois que seu filho morreu. Século I, ano 45, Shinzo. Após a derrota de Fu Leng, Shinzo e o seu clã ficaram encarregados de proteger Rokugan de qualquer ameaça externa. Shinzo estava triste pelo fim de Fu Leng e não sentia mais Rokugan como uma casa para ela. Então, aproveitando com a nova função dela de proteger de ameaças externas, ela reuniu seu clã e libertou todos eles de suas obrigações e funções de servi-las. Então, praticamente o clã Kirin estava meio que desfeito. Só que alguns decidiram continuar acompanhando Shinzo, independente de ela ser a comandante deles ou não, seguindo apenas de boa vontade e não por obrigação. E esses que decidiram continuar a seguindo eram a família de Iji, as guerreiras que foram treinadas por Otaku, que se tornaram uma família em 42 com o fim do Dia do Trovão, e a família Lushi, uma família que foi criada por um Shugenja que decidiu seguir Shinzo durante a época da guerra e que também teve a sua família criada no ano de 42, logo após o fim do Dia do Trovão. Então Shinzo também contou o seu plano a eles, que seria cavalgar para o norte, além das Terras Ardentes, para garantir que nenhum reino em volta de Rokugan ameaçasse sua antiga casa. Ela se despediu então de seus irmãos, e principalmente de Hantei, que estava muito mal e não queria que ela partisse. Hantei mesmo deu um par de espelho abençoado, que podia fazer com que os dois se conectassem e conversassem de longe. Doji deu a ela um pequeno leque de sandage para que ela se lembrasse de Rokugan durante sua jornada. Alguns Kirins não seguiram Shinzo e continuaram cuidando das terras do clã. Um aviso é que eu não irei mais contar sobre a história de Shinzo. Não contarei o que se passou durante esse tempo, apenas quando o momento chegar.
que será daqui a muitos séculos. Quando algo muito importante ocorrer, assim como eu irei fazer com os outros reinos, eu irei contar como foi toda a viagem de Shinzo. Mas sim, demorará muitos séculos para isso. Então vai demorar para vocês ouvirem novamente sobre essa caminho. Fim do ano 45. Hantei. A maioria dos registros de Rokugan indicam que Hantei viveu até pouco depois da guerra contra Fuleng, nesse fim de ano de 45. Registros indicam que a morte, a causa dela, foi um ferimento que ele sofreu durante a batalha, que não pôde ser curado e que continuou espalhando-se pelo seu corpo. Ele teria sido ferido na Batalha dos Quatro Ventos. Mas a mais aceitável das teorias é que, na verdade, Hantei simplesmente subiu de volta aos céus celestiais de Tengoku logo após o fim da guerra, pois seu dever já estava cumprido, ele foi um grande imperador e ele tinha sucessores. Então ele simplesmente teria subido aos céus. Por fim, uma das últimas teorias, mas que não é muito mencionada, é que quando as Terras Sombrias foram derrotadas, ainda sobrou algumas criaturas, e entre elas uma que tinha uma missão dada por Fuleng: assassinar Hantei. Ela infiltrou-se na capital imperial e deu um golpe fatal em Hantei. Logo depois a criatura teria sido derrotada, mas Hantei já estava muito ferido e envenenado, e teria morrido pouco depois. Hantei Genji assume o lugar de seu pai como um novo imperador de Rokugan. Outros nomes do Hantei II eram Príncipe Brilhante, o Filho do Céu e o Imperador Poeta. Antes da morte, Hantei teria deixado o clã Escorpião como responsáveis dos 12 pergaminhos sombrios. Século I, ano 46. Família Daidoji e Miya. Doji Hayako retorna das Terras Sombrias. Infelizmente, não com sua irmã, mas pelo menos retornou com Shokujo, a espada de seu irmão e irmã. Por causa desse retorno, ele se provou como um defensor dos Doji, e por isso a família Daidoji foi criada, com ele sendo o seu daimyo. Nesse mesmo ano, ele também se casou com Hida Yorko. É uma data aproximada, e possivelmente ele teria conhecido Hida Yorko ou na volta ou na ida das Terras Sombrias. Miya retorna depois de ter espalhado por todo o Rokugan a vitória contra Fuleng. E a família Miya é criada por Genji. Século I, ainda no ano de 46, o fim de Kakita. Essa história é um pouco confusa, mas eu vou explicar para vocês e tentar interpretar como isso realmente aconteceu. Kakita, ele serviu como campeão de Esmeralda, mesmo na época não tendo esse nome, por aproximadamente 20 anos. E perto do fim dessa data, o imperador, em seu aniversário de 40 anos, possivelmente o aniversário de Kakita, não do imperador, porque nessa época Genji já estava comandando, mandou com que Kakita batalhasse contra Hojatsu, que tinha sido treinado por Miromoto e atualmente era o daimyo da família Miromoto após a morte do próprio. Ele não era em si o filho de Miromoto, ele era apenas adotado por ele. Mas, já que ele possuía todas as técnicas e o conhecimento de tal, o imperador teria feito isso para saber qual era a melhor arte de guerra, a melhor arma de um samurai, com o melhor tipo de estratégia que eles teriam. Um Kakita com sua calma, utilizando uma única espada e técnicas de duelo diferentes, ou um Miromoto, que utilizava algo completamente estranho. Uma katana em uma mão, uma wakizashi na outra, sabendo ainda duelar utilizando as duas ao mesmo tempo. Então, para provar quais eram as melhores técnicas, eles duelariam. Uma outra forma de
interpretar esse combate, que é uma forma minha de interpretar isso, mas não necessariamente vem isso deixando explícito na história, mas eu creio que faz até mais sentido, é que Kakita que teria desafiado o filho de Mirumoto e o imperador teria permitido. Por quê? Kakita, antes de Mirumoto partir, mandou que protegesse sua filha enquanto ele protegeria o império, algo que não ocorreu. A filha de Kakita morreu antes de Mirumoto e não é indicado se, por acaso, ele teria tentado a salvá-la, se ele teria tentado trocar de lugar com ela. Possivelmente sim, mas Kakita não sabia disso, então ele poderia estar indignado pela sua filha não ter saído viva, sendo que ele confiou em Mirumoto. Então ele poderia, com essa confiança meio tendo se partido, já que Kakita, com a morte de sua filha, se afastou de tudo e todos, poderia ter desafiado o filho de Mirumoto apenas por um pouco de ódio, digamos assim. Mas isso é uma interpretação minha. O que leve à base, assim, canonicamente falando mesmo, seria essa questão de o imperador querer saber quem era o que tinha a melhor técnica. Então a luta começou. Os dois pararam para realizar seu duelo e começaram a analisar um o outro. Dizem que eles se analisaram por um dia inteiro, sem mudar suas posições, com todas as pessoas em silêncio e sem nenhum mestre sequer vir até eles para falar ou tocar em suas armas e perguntar alguma coisa do que estava acontecendo. Mas ambos deixaram suas armas de lado e se viraram de costas. Eles sabiam que se qualquer um dos dois tivesse sacado a espada, ambos morreriam. Porém, pouco depois, em uma batalha que possivelmente alguns clãs estavam participando, brigando um contra os outros, pois isso era decorrente no Império, clãs brigarem por território, clãs brigarem por algum motivo, de alguma morte, de algum insulto, isso era normal. E durante uma dessas batalhas, não se sabe se exatamente era Garça versus o Dragão, ou se era outros clãs juntos e algum apoio da Garça ou algum apoio do Dragão, eles se encontraram em um rápido encontro dos dois exércitos. Mas essa forma que é descrita também pode ser que eles estivessem do mesmo lado, indo até um certo local, mas eles decidiram se enfrentar, pois eles sabiam que aquela poderia ser a última chance de realmente testar quem possuía a melhor habilidade no Império. Então a dupla se enfrentou. Kakita desferiu um rápido ataque e conseguiu derrubar o seu oponente. Hojatsu foi ferido, mas também foi ágil. Durante o ataque que estava recebendo, ele conseguiu realizar o seu e também feriu Kakita mortalmente. Hojatsu estava morto e Kakita estava nas últimas. Tentaram ajudar a Kakita para que ele se recuperasse, mas ele não queria saber disso. Ele queria pegar a lâmina de Hojatsu. Era o último pedido dele. Ele pediu para que seu filho, Shimizu, pegasse a lâmina de Hojatsu. Kakita pega a lâmina e sussurra: "Faça seu dever para com o seu mestre." Kijomi, o único filho de Hojatsu, se torna o novo daimyo da família Mirumoto. E Shimizu se torna o novo daimyo da família Kakita. Há um monumento que fica no local onde Kakita batalhou contra Hojatsu, que foi construído ali em Taima, Sano, Futetsu, Taisho. O Festival Kakita foi realizado no primeiro dia do mês da Garça, no distrito Shisei, de Otanzan-ushi, para celebrar a vida de Kakita, que foi uma figura tão importante no Império. E aí, gostaram? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de passar na descrição aí do vídeo e assistir todos os links que eu deixo aí pra vocês. São coisas bem interessantes de se passar. Eu sei que a gente deu uma acalmada, né? A gente não tá numa parte tão principal como foi a guerra, mas é importante falar de tudo mesmo, até dos mínimos detalhes. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Leonardo e fui.